Salve Maria, povo de Deus, passando aqui para gravar esse vídeo, para esclarecer algumas coisas em relação ao novo documento, né, que o Vaticano emitiu sobre a Virgem Maria, sobre os títulos da Virgem Maria, né? Mater Populis Fidelis, Maria, Mãe do Povo Fiel, é o significado desse nome. Tô vendo aí muita conversa fiada, desculpe a palavra, muita baboseira, né? As pessoas falando aí, principalmente os protestantes, que agora sim a Igreja Católica concordou que Maria não é nada, que Maria não salva, que o Papa é o segundo Lutero. Isso vindo dos protestantes e também de alguns católicos, né, que se dizem católicos, mas são sede vacantes, não aceitam o Concílio Vaticano II e não aceitam aquilo que a Igreja coloca. Então, primeiro ponto, fique com a Igreja, independente do que a Igreja decida. Fique com a Igreja tem 2025 anos. Se você não aceita o Papa, você não é católico, você é um herege. Eu sinto muito te informar isso, mas é a realidade. Então, voltando ao documento, o que fala esse documento? Sobre os títulos marianos, né? Alguns títulos que o Vaticano escreveu uma nota, depois de muitos anos de estudos, séculos de estudos, né, para emitir essa nota sobre alguns títulos, né, sobre a Nossa Senhora, né, a corredentora e a medianeira de todas as graças. Então eu vou ler algumas coisas aqui, porque tem gente falando que agora sim, a igreja reconheceu que Maria não tem nenhuma função, que Maria não é nada, que Maria... E não tem nada disso. Nada mudou. Nada mudou. Maria continua no mesmo lugar que ela sempre esteve, diante do plano salvífico, do plano da redenção. Tá? Nada mudou, a gente precisa entender isso. Nenhum dogma foi retirado, até porque não se pode fazer isso. Tá? Então eu vou explicar aqui de uma forma mais fácil, para que as pessoas possam compreender. É função nossa, dos teólogos, principalmente nós que somos mariólogos, né, estudamos a Mariologia, esclarecer esse tipo de coisa. Né? Então vamos lá. Por que nada mudou? Porque a igreja nunca disse que Maria é a Salvadora. A igreja nunca disse isso. A igreja diz que Maria é a nossa intercessora, que é diferente de mediadora. Mediação cabe a Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Então nós vamos ver em 1 Timóteo, capítulo 2, né? Versículo de 5 a 6. Quem quiser ler, está lá. Né? Vou pegar a Bíblia aqui, vou ler para vocês o que está em Timóteo. Timóteo capítulo 2, versículo de 5 a 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Ponto. A igreja nunca negou isso. Tá? Depois nós vamos ter no Catecismo da Igreja, número 480. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem na unidade de sua pessoa divina, por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então a igreja nunca negou que Jesus é o único mediador. Eu não sei qual é a euforia do povo protestante, ou sede vacantes, em falar que a igreja está negando que Nossa Senhora é isso ou é aquilo. A igreja nunca disse que Nossa Senhora é a Salvadora, nem que Nossa Senhora é mediadora. Aliás, medianeira, né? O título mediadora foi dado à Virgem Maria não pela igreja, mas por devoção popular do povo, como corredentora. Isso não é uma doutrina. Isso não é uma doutrina. E nem tradição. Porque tradição, nós precisamos entender isso aqui e diferenciar. Tradição é aquilo que vem dos apóstolos e dos pais da igreja. São revelações dadas pelo próprio Jesus. Estão nas Sagradas Escrituras e na patrística. Isso é a tradição. Após isso, não existe mais a tradição revelada. Tá? Aí é doutrina. E não está na doutrina da igreja.
Não está na doutrina da igreja que Nossa Senhora é corredentora, que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. São títulos marianos populares que o povo criou. Por isso a igreja vem se manifestar sobre isso. É o dever da igreja, para que não se cause confusão. Ah, mas outros papas já disseram isso, sim, mas não como doutrina. Usaram esses termos não como doutrina, tá? Nós precisamos diferenciar o que é doutrina e dogma. Então nós temos dogmas e temos doutrina da igreja. E nem nos dogmas e nem na doutrina vai dizer, vai colocar esses títulos referentes à Virgem Maria. E aí tem coisas que são interessantes a gente diferenciar. Então, primeiro, nós temos 4 dogmas proclamados da Virgem Maria. E nós não precisamos mais do que isso. Maria, Mãe de Deus, Theotokos, né? Virgindade perpétua de Maria, ela foi virgem antes, durante e depois do parto, após o parto. A Imaculada Conceição e a Assunção de Maria ao céu. São os 4 dogmas. E a igreja não mexe nisso e não pode. Isso não foi retirado, não foi mexido, a gente precisa entender isso, tá? O que a igreja fez, a nota que o Papa lançou foi sobre títulos marianos que vêm da devoção popular, tá? Então eu vou ler algumas coisas aqui para que a gente possa entender com mais clareza. O Vaticano II não pôde tomar em consideração esse pedido de definição desses títulos, mas formulou uma doutrina clara e segura sobre a mediação de Maria com relação às graças concedidas por Deus aos homens. Todavia, no movimento mediacionista, é bom fazer uma clara distinção entre o aprofundamento e a sistematização teológico-litúrgica, de um lado, e a piedade e atitude popular de outro. Então, uma coisa são doutrina, coisas teológicas. Outra coisa são atitudes populares, títulos dados pelo povo. Ponto. Com efeito, ao mesmo tempo que a confiança popular na onipotência de Maria muitas vezes desembocam em expressões devocionais e folclóricas exageradas, a elaboração teológica e as diretrizes do magistério conservam caráter equilibrado e cada vez mais se baseiam nos dados da revelação e na analogia profunda com o mistério da grande missão do Cristo mediador. Ou seja, a igreja não se baseia no achismo. A igreja promulga dogmas, documentos através do estudo teológico com base nas escrituras e na revelação divina. Esse é um ponto. A gente não pode sair dando título para a Virgem Maria, para santo, do jeito que a gente pensa, por mais que eu tenha devoção. Isso não diminui a importância da Virgem Maria no plano salvífico. Ponto. Continuando aqui. Cristo, para ambos os objetos da redenção, é o único mediador por ser causa principal, independente, autossuficiente e necessária. Maria é medianeira como causa secundária, dependente, não autossuficiente e hipoteticamente necessária. Por quê? Porque a própria Virgem Maria foi salva por Jesus. Ela não pode salvar por si mesma, por si própria. Então ela não é a fonte da graça. É isso que a igreja está querendo mostrar. Maria por si mesma ela não faz milagres. O milagre vem pela intercessão dela. Ela intercede a Jesus. Jesus é o único mediador e Jesus a dá. Ele dá a graça a Maria para que ela distribua. Então, nesse sentido, ela é mediadora, intercessora, nesse sentido secundário, não como fonte principal da graça. Certo, pessoal? Continuando. Sobre a corredenção, né? Maria é a nova Eva. Então é ela que dá a luz ao Redentor. Então, nesse sentido, nós podemos chamar ela de corredentora. Porque se Jesus é o Redentor, ela é a corredentora, porque ela dá a luz ao homem divino. Neste sentido, tá?
A missão de Maria na impetração a Deus e na distribuição a todos os homens de todo tipo de graças, desde as temporais até as que dizem respeito à salvação eterna. Então, nesse sentido, né, ela distribui todo tipo de graça para todos os homens, mas a graça vem de Deus. Tá? Agora, ela não é a corredentora no sentido que ela é deusa. Não. Porque se fosse assim, Maria é mãe de Deus Filho, então ela poderia ser chamada como deusa, mas não é. Porque o Verbo vem encarnado. Ela recebe do Espírito Santo. Ela é mãe de Deus, mas ela dá à luz ao Deus homem, que ao mesmo tempo é divino, porque é união hipostática. Jesus é 100% homem, 100% Deus. E nem por isso ela é conhecida e chamada de deusa, porque ela é humana. Entende? É um sentido muito teológico, muito amplo. Então ela não pode ser chamada de corredentora no sentido que o povo está querendo chamar, colocando ela como Deus. Ela não é. Ela é corredentora no sentido que ela dá a luz ao Filho de Deus, ao Deus, o Verbo encarnado, homem e Deus. Tá? Continuando aqui. Toda e qualquer referência eclesiológica à pobreza de desenvolvimento doutrinal em torno da pessoa do Espírito Santo, situação endêmica na teologia latina. Então é principalmente aqui, na teologia latina, que nós criamos esse rebuliço todo por conta de várias coisas. Aí vou citar a teologia da libertação, que é um câncer na igreja e está acabando com a doutrina, e outras coisas, mas continuando aqui. Criou na linguagem concerne as funções mediadoras de Maria, utilização de termos que em si se cabem ao Espírito Santo, e ao qual são mais propriamente atribuíveis como verdadeiro corredentor. O Espírito Santo é o verdadeiro corredentor, não Maria. Por quê? Porque o Espírito Santo é a fonte universal da graça. Ele é paráclito deixado como dom por Cristo aos homens. Então entende? A gente precisa ter esse discernimento, né? Não é que eu não posso chamar a Maria de corredentora, né, de mediadora, mas é num plano secundário, não num plano primário. A graça vem de Deus, passa pelas mãos de Maria. E a igreja não negou isso, ela negou a forma como a gente utiliza esse título, esses títulos, né? A gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente coloca Maria acima de Jesus, e não é. Agora Maria continua tendo a mesma importância. A igreja nunca disse ao contrário. A igreja nunca disse que Maria estava acima de Deus, que Maria era a única mediadora. A igreja nunca disse isso. Eu não sei por que o rebuliço, eu não sei por que toda essa festa que os protestantes estão fazendo, católicos xingando o Papa. O Papa não negou nada, ele só esclareceu as coisas. Então a gente precisa ter consciência disso. Outra coisa, nós precisamos buscar fontes verdadeiras para ter conhecimento. Eu não posso simplesmente pegar qualquer pessoa que eu sigo ali no Instagram e rede social e achar que aquela pessoa está certa. Eu estou vendo tantos sacerdotes falando besteiras aí sobre essa questão. Então cuidado, fique com a igreja. Não é o padre fulano, o padre ciclano. É a tradição, a Sagrada Escritura, a doutrina que manda. Eu vi um padre mandando rasgar a doutrina no Instagram, é um absurdo. Isso é falta de conhecimento, vai estudar, vai fazer uma teologia, uma mariologia. Agora eu não vi nenhum mariólogo se manifestando de forma errônea. Nós esperamos a nota sair, lemos a nota, leia a nota toda, todo o documento que é grande, lê tudo. Né? E tem muita coisa que o pessoal está colocando que é fake. Se você pegar a nota, você não acha lá os termos que os protestantes estão usando. Como Maria não é nada, Maria não salva. Em momento algum no documento você vai encontrar isso. Então, pessoal, muito cuidado. Uma coisa interessante, fazendo aqui uma comparação. Quando você está com uma dor de dente, você vai onde? Você vai no dentista. Você não vai no borracheiro. Então, da mesma forma, quando você quer aprender sobre a doutrina,
Você tem que procurar quem? Um teólogo. Não é um influencer que não tem uma formação acadêmica e acha que sabe da doutrina. Vai estudar. Vamos estudar, gente. Vamos acordar. Vai buscar uma fonte verdadeira, uma fonte sincera. Então, eu espero que eu possa ter esclarecido para vocês. O meu Instagram está aqui. Quem quiser me chamar no Instagram, tiver dúvida, eu estou para esclarecer. É função nossa dos teólogos, principalmente mariólogos, a explicar essa situação que aconteceu, que pode ter causado uma certa dúvida na cabeça das pessoas. Mas, repetindo, nada mudou. A Virgem Maria Santíssima continua tendo a mesma importância. O Papa não negou nada sobre a Virgem Maria. Ele só quis esclarecer sobre esses títulos marianos que vêm da devoção popular e não da doutrina da Igreja. Tá certo? Então fiquem com Deus, paz e bem, salve Maria Imaculada, e como se diz o meu amigo João Vitor Mariano, diácono, pega eles, Nossa Senhora.